É muito instigante ouvir as palavras do Luiz Nassif para começar. A gente já começa a anotar e pensar mil coisas. Eu vim falar sobre alguns dados de mapeamento. A gente teve semana passada a atualização da pesquisa do IBGE, do Sistema de Indicadores Culturais, é a terceira edição, e saíram alguns dados instigantes para a gente refletir, principalmente sobre o impacto da crise mundial nos setores criativos, nos setores culturais. Está fresquinho, saiu semana passada, e a gente pode conversar um pouco sobre isso, analisar um pouco esses dados também. Mas eu acho interessante falar um pouco sobre esse panorama geral também, sobre essa economia, nova economia. Na verdade, eu acho que o ponto central, tenho sempre falado isso, é que não se trata somente de uma economia criativa, de uma nova economia. Nós estamos falando de uma nova sociedade, na verdade, de uma nova humanidade. Nós estamos passando por uma passagem de milênio. Poucas gerações passam por uma virada de século. Nós estamos virando um milênio. Isso, obviamente, tem um impacto no inconsciente coletivo mundial, na civilização, muito poderoso. E nós somos uma geração que está com o pé no milênio e com o pé no outro milênio. E é difícil para a gente entender toda a dimensão dessa transformação. E às vezes a gente se assusta, porque tudo está muito rápido. A gente também está numa sociedade da informação, onde tudo está conectado, a informação ela flui de uma maneira muito rápida. Eu me lembro, eu estou com 40 anos, eu me lembro há 20 anos, há 15 anos atrás, eu na faculdade, comprando o meu primeiro celular. Hoje é inimaginável que minha mãe tinha que anotar o recado, a mãe tinha que anotar o recado para dizer que alguém tinha te ligado, né? Hoje, no cenário que a gente tem hoje, de todo esse mundo de aplicativos e gadgets nas nossas mãos, é impressionante a rapidez das coisas. Talvez é por isso que a gente sinta que o ano cada vez passa mais rápido, né? Bom, essa sociedade produz essa nova economia. Então nós estamos falando, até quando as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é economia criativa, eu acho porque a gente começa a discutir do ponto de vista da economia, mas na verdade a gente tem que partir que essa nova economia é um reflexo dessa nova maneira de se comportar, de se conviver, de querer viver e de consumir também cultura e produzir cultura, principalmente, que esse talvez seja o ponto-chave. Nós somos uma geração onde todos produzem cultura e todos estão veiculando cultura. O Luiz Nassif falou no começo, e eu concordo, nós estamos na época onde nunca se amou tanto cultura. As pessoas ouvem música o dia inteiro. As pessoas estão olhando, até fico brincando, são zumbiphones, né, que andam na rua quase batendo com a cabeça no poste. As pessoas estão o tempo inteiro consumindo cultura, trocando informações, trocando conhecimento, que é a grande moeda, é o grande tesouro dessa geração. Nós estamos saindo da geração da indústria, do commodity, para a geração do intangível, onde o que passa a valer não é o que a pessoa possui de material, é o que a pessoa possui de conhecimento. E então existe uma sede voraz de aprender, de consumir. Talvez seja por isso é necessária uma revolução na educação formal brasileira e mundial, porque realmente é uma oportunidade incrível, porque nós temos uma geração sedenta por conhecimento, que está o tempo inteiro buscando conhecimento. O problema é filtrar e encontrar esse conhecimento, né? Nós temos uma enxurrada de informações na internet hoje, mas muita informação desqualificada e há uma grande dispersão para onde buscar, o que buscar, uma orientação sobre isso. Bom, partindo desse princípio, eu sou produtor cultural, músico, empreendedor cultural, passei a minha vida inteira trabalhando com cultura, em pontos de cultura, inclusive, em quilombos e comunidades afro aqui do Rio. E depois eu passei para o outro lado do balcão para implementar a rede dos pontos de cultura do Estado do Rio, que Célio Turino, na época, era secretário, e foi uma missão muito rica. E o que eu percebi naquela época, Luiz,
era que o ministro Gilberto Gil tinha disponibilizado a política de editais, encerrando com aquela política de balcão dos amigos do ministro, dos amigos do rei, que chegavam ali e conseguiam dinheiro. Não. Então agora era uma política de editais públicos, com comissões compostas pela sociedade civil, escolhendo os projetos. Isso realmente foi uma quebra de paradigma. Porém, o que a gente observava? 2/3 dos grupos eram informais, então não podiam participar. Os que podiam sequer sabiam onde os editais estavam, para que eles pudessem acessar. E quem sabia, não sabia traduzir aquela realidade linda do terreiro, do quintal, da periferia, da área rural, para o papel. E o que a comissão votava, escolhia, era o papel, o projeto. Então nós observamos que quem ganhava esses editais eram os mesmos ainda. Então era como se 168 graus estivesse completo, metade da volta, mas precisava completar a volta. Como essas pessoas podiam saber onde estavam as linhas de fomento, como elas se formalizavam, enquanto nós não adequamos os marcos legais para a cultura, né? Que é um outro assunto muito sério, criação e adequação de novos marcos legais que entendam a natureza da cultura. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então nós criamos um escritório de apoio, que era uma caravana que viajava o estado do Rio inteiro, formalizando os grupos populares e dando oficinas de elaboração de projeto. E que é muito interessante, né? Porque quando você escreve o projeto, você na verdade escolhe a sua prioridade, né? O que é que eu coloco ali para pegar aquele primeiro recurso, né? Tem um universo de opções. Então faz o grupo pensar sobre a sua própria dinâmica, a sua própria realidade. É quase um trabalho de psicanálise, né, que você faz quando você escolhe o que você vai recortar e botar no seu primeiro projeto de captação de recursos. E foi um sucesso absoluto. Nós tivemos 75 cidades que receberam pontos de cultura no estado. São 92 municípios, né? Isso foi uma revolução, porque o recurso da Secretaria Estadual de Cultura replicava o papel da prefeitura, era investido na capital também. E isso realmente espalhou para o estado todo e criou uma rede poderosa de 230 pontos de cultura de todo tipo, caiçaras, quilombolas, ciganos, de candomblé, de pescadores, com esse projeto tão incrível, tão revolucionário que é o projeto Pontos de Cultura, Cultura Viva. Bom, a partir dessa experiência, a gente começou a refletir que era necessário um pensamento também de médio e longo prazo que quebrasse com essa lógica perversa dos editais e das leis de incentivo, que geram uma descontinuidade terrível para o setor cultural. O produtor cultural, o fazedor de cultura, ele está sempre com um pires na mão. Ele monta uma temporada de teatro, daqui a pouco ele desmobiliza tudo, demite todo mundo e está novamente com o pires na mão, porque ele nunca consegue pensar de uma maneira estratégica, de médio e longo prazo, e principalmente com uma diversidade de fontes de financiamento também. Ele fica somente hoje preso, viciado em editais e leis de incentivo, Lei Rouanet e Lei ICMS, prioritariamente. E isso é uma lógica muito perversa. E existem hoje, no mundo, esse mundo que tem a internet, uma quantidade enorme de fontes diversas de financiamento, crowdfunding, fundos, crédito, microcrédito, que não acessa a cultura, porque tem muita dificuldade de medir o intangível, né, Luiz Nassif? Você chega a um ponto de cultura, chega no banco para pegar um crédito, e o gerente que oferece crédito, ele não está treinado para poder perceber o valor intangível daquele empreendimento, o potencial de sucesso que aquele empreendimento tem. A régua dele é outra para medir isso. Então nós precisamos criar réguas para medir o intangível, que é o grande tesouro dessa nova era do conhecimento, né? E os bancos não conhecem. Nós temos que criar fundos. Hoje tem o Fundo Capital Semente, a gente pode, o próprio trabalho de desenvolvimento territorial, de arranjo local dessas redes e coletivos. Justamente o Luiz comentou aqui que essa geração colaborativa, né, que tem as moedas solidárias. Economia criativa tem
quando a gente fala do pequeno, ele tem uma sinergia muito forte com a economia solidária, né? No sentido que as trocas numa sociedade colaborativa, hoje elas valem muito dinheiro. Mas os grupos às vezes têm dificuldade de pensar alternativas de geração de recurso para a sustentabilidade do grupo internas, independentes do poder público e da iniciativa privada. Então, para isso tudo, é necessário... depois disso, eu fui convidado para assumir a Coordenadoria de Economia Criativa aqui no Rio, que foi a primeira instância pública de economia criativa no Brasil. Foi a secretária Adriana Hatz criou em 2009, antes mesmo do Ministério criar a Secretaria de Economia Criativa no Ministério da Cultura. Eu vinha da diversidade cultural e isso eu acho que foi uma sacada muito interessante, né? Pegar alguém que tinha realmente um conhecimento das comunidades, dos grupos pequenos mesmo, e colocar nesse cenário para que o pensamento da política de economia criativa fosse voltada para esses grupos pequenos, óbvio que em diálogo com os médios e com os grandes, mas com um foco principal nos pequenos, que tem maior dificuldade de acesso à formação em gestão e ao fomento. E logo depois nós criamos um projeto chamado Incubadoras Rio Criativo, que é um projeto muito bem sucedido aqui no Rio, e a ministra Marta Suplicy, agora 2 meses atrás, me convidou para ir para o Ministério da Cultura para replicar esse projeto nacionalmente. Bom, essas incubadoras, que é um programa que nós estamos chamando de Incubadoras Brasil Criativo, ele vai inaugurar 13 incubadoras, agora no primeiro semestre, em 13 estados do Brasil. Nós já estamos com os convênios assinados com os governos dos estados. E o que essas incubadoras fazem? Tem incubadora de Belém ao Rio Grande do Sul, tá? Tem incubadora no Brasil todo. Nossa meta é atingir os 27 estados. Essas incubadoras, elas oferecem atividades de formação, justamente em gestão cultural, obviamente adequando essa linguagem para o universo cultural, porque é um universo muito sensível e com uma diversidade de atores impressionante. Você tem do cineasta ao artesão, você tem do produtor de games ao grupo de boi. E como você traduz essa linguagem de gestão, de empreendedorismo, sem ser aquela gestão, aquela linguagem agressiva, como você se comunica com uma mãe de santo de um candomblé de 150 anos, que é um grupo extraordinário de desenvolvimento territorial, de valor simbólico, histórico, ao mesmo tempo você trabalha com uma turma de hip hop da periferia de São Paulo. Então, essa é um desafio de uma política nacional de economia criativa. Como você dialoga com 20 setores, né, Luiz, completamente heterogêneos, com necessidades muito específicas e com grupos em todos os estágios, desde de agricultores, que tem uma folia de reis, ao cineasta, a um produtor de software, um programador. Esse com certeza é um desafio não só das nossas metodologias de formação, como as metodologias de fomento e para as próprias metodologias de pesquisa desses 20 setores. Como você recorta esse universo tão amplo, né? Bom, então essas incubadoras oferecem formação em gestão, e isso envolve assessoria contábil, jurídica, para que os grupos consigam gerir os seus recursos, que ainda respeitam a lógica da Lei 8666. Se Deus quiser, isso vai mudar, nós vamos ter novos marcos específicos para a cultura. Mas hoje, com a realidade atual, como é que esses grupos dialogam com esses mecanismos de fomento público? Então, nós temos uma estrutura de planejamento estratégico também, que pensa esse empreendimento a médio e longo prazo, não somente a curto prazo, com essa lógica, querendo quebrar essa lógica da descontinuidade, abrindo esse universo de fontes de financiamento, apresentando mecanismos como o crowdfunding, que é o financiamento colaborativo, né, a vaquinha digital, que é uma nova ferramenta que está crescendo muito no mundo. No Brasil ainda é muito pequeno o movimento, mas no mundo é uma tendência muito forte, que é um financiamento solidário, colaborativo, usando a internet, né? Ações de fomento, então a gente tem ali um balcão de fomento, a gente também tem dentro das incubadoras Brasil Criativo um balcão de formação
técnica do Pronatec. Hoje tem uma parceria MEC-MINC, Ministério da Educação, Ministério da Cultura. Então ali o jovem acessa quais são as escolas técnicas do Estado que oferecem cursos e para quê. E esse balcão encaminha esse jovem com uma bolsa paga pelo MEC para essas escolas estaduais, porque existe um apagão de mão de obra gigante nos setores criativos, e hoje a gente tem um recurso gigantesco do MEC para a cultura no programa Pronatec. Lá dentro também nós temos uma área de fomento que pensa alternativas de circulação, fruição e exportação, que é um gargalo absurdo. O Nassif comentou, você hoje vai na Croácia e vê um menino cantando Michel Teló. Então, quando um produto brasileiro chega, ele faz um sucesso estrondoso. Então, existe uma sede mundial de consumir o Brasil. Só que o Brasil não chega lá. Agora saiu um relatório da UNCTAD, não sei se o Luiz Nassif conhece, são 20 países em primeiro lugar no ranking, o Brasil não está nessa lista de 20 países que mais exportam cultura no Brasil, no mundo. Existem países ali, com todo respeito, que têm um milésimo da nossa diversidade cultural e do valor da nossa marca Brasil, como o Luiz Nassif bem colocou. Por que o Brasil não consegue entregar para o mundo a sua cultura, né? Muito além do carnaval, da caipirinha, do samba, que são maravilhosas, e do futebol, mas nós temos uma diversidade cultural extraordinária, talvez uma das mais ricas do planeta, a fusão dessas raças que criaram esse país, milhares de nações indígenas, nações africanas, e povos do mundo inteiro que vieram morar aqui, que criaram essa cultura extraordinária que é a cultura brasileira, que o mundo não conhece e quer conhecer. Mas não existe uma política pública concatenada que consiga entregar, e nós podemos realmente perder o bonde. Então nós temos também lá dentro das incubadoras um núcleo de exportação de cultura brasileira. Nós estamos reposicionando alguns editais do Ministério para isso, porque a internacionalização é uma das políticas prioritárias da ministra Marta Suplicy. Nós estamos fazendo uma adequação e uma reestruturação de vários editais, montando uma cesta de editais, pensando na exportação da cultura nacional. Bom, outro programa muito interessante que foi incluído dentro da minha secretaria, da Secretaria de Economia Criativa, são os CELs, que é um programa do PAC, não é orçamento do Ministério, muita gente fala isso e é um equívoco. Isso é um orçamento que foi incorporado ao orçamento do Ministério. Foram 800 milhões de reais para a construção de 360 CELs em 274 cidades. São cidades que não têm equipamento cultural. Dentro de um CEL você tem um anfiteatro, você tem uma biblioteca, um telecentro, uma quadra de esportes e um centro de assistência social, pista de skate, ciclovia. Bom, eu achei muito interessante quando a ministra, assim que eu assumi, ela me convidou também para pensar na ocupação dos CELs, porque os CELs realmente podem ser um epicentro de desenvolvimento territorial a partir da cultura dentro de um município. E é essa lógica que eu estou querendo trazer para os CELs. A gente está pensando o mapeamento de toda a vocação cultural daquele município, a produção cultural, os pontos de cultura, os fazedores de cultura que trabalham cultura na cidade, e o CEL seria o ponto de encontro onde todas essas organizações poderiam construir um projeto coletivo dentro de um espaço para atender a população daquela cidade. Então essa é a lógica. Nós estamos inaugurando ano que vem 260 prédios. Esse ano nós inauguramos 30. A gente vai fechar o ano de 2014 com 290 CELs espalhados em 270 cidades. É um programa de envergadura e muito desafiante, e a lógica é integrar os pontos de cultura, a Rede Cultura Viva, os mestres, os griots, os mestres de cultura popular daqueles territórios, para que eles possam trabalhar, dar aulas naqueles espaços, e principalmente também um projeto de circulação de cultura, onde os grupos de outros estados possam ter um palco. Essas cidades não têm teatro para se apresentar,
e várias dessas cidades estão fora do circuito de circulação de espetáculos pela Funarte ou pelos governos dos estados, porque não tem teatro disponível para que essas produções possam se apresentar. Bom, tem uma série de iniciativas. Nós estamos com o edital com o MDIC aberto agora no Ministério do Desenvolvimento, é uma parceria inédita entre a cultura e o desenvolvimento, entre esses dois ministérios, para a seleção de 27 APLs em cultura, intensivos em cultura. Fechou semana passada. A gente vai escolher um APL criativo por estado essa semana, e a gente vai articular o BNDES, uma ação interministerial, e as empresas locais, os atores locais, os fazedores de cultura, para a potencialização desses APLs. E, bom, tem uma série de questões. Depois, quando abrir para perguntas, eu gostaria de falar um pouco sobre os resultados da pesquisa do IBGE, que eu estou com eles aqui. Houve impacto nos setores criativos da crise mundial. Os setores culturais, eles tiveram uma retração, infelizmente, em detrimento dos outros. A gente imagina que a mão de obra foi procurar outros mercados para terem carteira assinada. Então houve um decréscimo de número de pessoas, de empregados em cultura em 2010, com certeza devido ao reflexo da crise. Mas tem alguns dados muito positivos. Por exemplo, que os setores criativos continuam sendo os setores que pagam melhor. Eles têm 6% a mais da média dos outros setores no país. Isso é uma tendência mundial. Eu sempre falo, quando as pessoas perguntam o que é a economia criativa, eu falo, olha, faz o seguinte, são 15 a 20 setores que hoje melhor pagam e mais geram empregos no mundo. Ponto. Depois a gente vai discutir a parte conceitual, porque aí as pessoas prestam atenção, né? Principalmente os economistas, que acham que cultura ainda é a cereja do bolo. Mas, na verdade, o que a gente está querendo provar é que nessa sociedade do terceiro milênio, nessa sociedade do conhecimento, a cultura é o fermento do bolo. E o Brasil está atrasado em perceber isso, com seu preconceito histórico em relação aos artistas, em relação aos fazedores de cultura. Os artistas, os criativos, são o centro dessa nova sociedade. São os profissionais mais valorizados. Hoje, toda empresa internacional, grande empresa, pode ser uma fábrica de prego. Tem um artista como Chief Culture Officer lá dentro, pesquisando, entendendo as tendências da sociedade, porque hoje o consumidor, ele é proativo. Ele não é um consumidor passivo que engole e compra qualquer coisa. Ele quer comprar alma, ele quer comprar beleza, ele quer comprar um sentimento, e ele quer contribuir para uma nova sociedade. Ele é um consumidor responsável. Então hoje isso é uma tendência mundial, não tem mais só o CEO. Isso é verdade. As empresas estão contratando artistas, empresas completamente fora dos setores culturais, para que artistas estejam lá dentro, participando das mesas de decisão para apontar o futuro daquela empresa, porque o artista é uma antena e ele capta essas tendências dessa sociedade, que é uma sociedade extremamente participativa e exigente. Então a gente tem que ter muita atenção para os setores artísticos, culturais e criativos, e os serviços de cultura, moda, design, gastronomia, arquitetura, entender isso tudo como um grande caldeirão, porque o Brasil está muito atrasado, infelizmente. A Inglaterra, a Austrália já descobriram isso há 15, 20 anos atrás, e estão faturando muito e promovendo bem-estar social e desenvolvimento econômico através de setores criativos. Obrigado. Bom, eu quero enfatizar que não são apenas as empresas que os artistas têm função criadora, né? Nós vemos nas grandes transformações brasileiras de recuperação da autoestima, né? Anos 20, anos 50, se deram no bojo de explosão cultural, a cultura urbana carioca, pernambucana, aqui nos anos 20, no pós-guerra, aí a própria bossa nova, o samba surgindo aí, agora é uma possibilidade. Está faltando ainda formas de expressão, mas a cultura popular vindo à tona permite essa recuperação da autoestima, que é a base de qualquer projeto nacional. Vila Lobos fez isso. Pois, o Vila Lobos e o samba carioca também. Eu tinha a sobrinha dele e me emocionei. Semana de 22 foi pegar o Brasil das profundezas lá.
Eu passo a palavra ao Gabriel Bichara, então, que é coordenador de mapeamento da indústria criativa, ligado à Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.